Gente, eu coloquei o título da live, A culpa sempre é do pai de santo, tá? E essa frase, ela parece muito doida, mas na verdade ela tem muita lógica, tá? Lógica do que de fato acontece nos terreiros, tá? Claro que quando eu falo pai de santo, entenda-se também mãe de santo, entenda-se sacerdote e sacerdotisa de Umbanda, sacerdote e sacerdotisa de Quimbanda, sacerdote e sacerdotisa de Jurema e assim por diante, todas as religiões afro-brasileiras. E posso estender também para outras religiões evangélicas e etc. Tá? A culpa sempre será do sacerdote, do líder religioso, né? Aí o pessoal que está me escutando agora e não está ligando o nome à pessoa ou a coisa, né? Deve estar pensando assim, mas como assim sempre a culpa é do sacerdote, né, do líder religioso? Não, né? Muitas vezes a culpa é da pessoa que tem atitudes erradas e o que a gente colhe, a gente é porque plantou, né? Então é lei da ação e reação. Gente, mas por incrível que pareça, as pessoas, de modo geral, elas denotam ao líder religioso um poder sagrado, seja ele denotado por ser líder de uma religião qualquer, ou seja ele autoproclamado. Então tem muitos aí, principalmente nas igrejas evangélicas, que dizem, olha, eu tenho poderes porque sou enviado de Deus, e eu falo em línguas, e eu sou usado por Deus, e etc, e portanto posso fazer milagres. Sou especial, diferente de vocês, escolhido, né? E nas nossas religiões afro-brasileiras também não é diferente, muita gente se coloca dessa forma, né? Então se diz, olha, eu estou aqui, sou melhor que todos, sou escolhido dos orixás, tenho poderes e sou um ser humano diferenciado. Então, de certa forma, a sociedade, de forma geral, denota ou cobra, né, responsabilidades dos líderes religiosos. Vocês vão dizer assim, não, mas João, tu tá doido, João? Não pode. Cara. Vou dar um exemplo para vocês. Não cobra não só a questão de milagres e etc., mas também cobra posturas. Então, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, que ficou muito famoso aí ano passado, na mídia, né? O João de Deus. Vocês lembram do caso do João de Deus? Uma pessoa que foi elogiado até por ministros do STF, né? Mais de um, inclusive. 2 ministros se colocaram como incapazes de tratar ou julgar o caso do João de Deus, porque colocaram eles que tinham intimidade com ele, né? E perante a lei brasileira não pode um juiz julgar um caso de alguém que ele tem algum vínculo, né? Então, para vocês verem como ele era famoso, e foi descoberto uma série de assédios, né? Hoje, alguns classificados como estupro, etc. Então, eu estou trazendo esse caso do João de Deus para explicar para vocês que o próprio João de Deus, que se dizia de Deus, que se dizia milagroso, e muita gente dá o testemunho que ele fez muitos milagres, vinham pessoas do exterior, ele chegou a criar uma cidade onde as pessoas alugavam lá cômodos para ficar por lá, né, mendigando um milagre. Ele criou uma rede de comércios toda no entorno desse templo dele, né? Então virou uma cidade em torno do nome João de Deus, entendendo que ele era milagroso, escolhido por Deus. E aí acaba sendo descoberto que João de Deus era um filho de Deus como qualquer um de nós, né? Um ser humano passível de erro, que tem seus desejos, suas vontades, que pensa em fazer sexo também, que tem desejos que todo ser humano tem, né? E de fazer putarias, né, etc, sabe? E João de Deus também era tão falho que ele, de certa forma, utilizou da religião
para tentar conseguir alguma facilitação com as mulheres. Abusou, né, disso. Então, assim, eu estou trazendo bem esse caso para ficar bem caracterizado que qualquer líder religioso não passa de um ser humano qualquer. Porém, a sociedade cobra essa responsabilidade, cobra essa coisa de ser alguém milagroso, né, alguém diferente dos outros. E isso muitas vezes é explorado por muita gente, é explorado comercialmente por muita gente, né, que se diz, olha, eu sou sacerdote dessa religião, então, portanto, eu tenho poderes e tu está na minha mão, tu está dominado por mim, eu faço o que eu quero da tua vida e eu posso te dar o céu ou o inferno. E muita gente com medo acaba se submetendo aos caprichos desse dito líder religioso, né? Então, assim, já chegaram a mim vários casos, eu já fiz vídeo aqui, live, explicando que alguns se aproveitam disso, inclusive sexualmente. E chegaram dezenas de casos até a mim, pessoas vindo se clamar, porque ao ouvirem eu falando aqui da forma como eu falo, e esclareço, né, tiro esse véu escuro de cima das religiões, eles vêm dizer, pai, olha, eu fui num cara aí, ele disse que eu tenho que transar com ele, fazer sexo com ele 21 vezes, porque isso faz parte da magia para eu conseguir ter meu marido de volta. Porém, eu me sinto traindo o amor do meu marido, porque amo ele, né? Mas estou me submetendo justamente porque eu amo, sabe? Então, é complicado, né, gente? É complicado. Tem um cachorrinho aqui de rua que ele não para quieto. É normal isso aí, tá? Vocês me perdoem. Onde eu moro aqui é assim, ó, é um final de rua em L, assim, sabe? Então o pessoal vem e bota fora os cachorrinhos ali. A gente acaba dando comida, etc. A gente, que eu digo os vizinhos aqui todos, né? Cuidando desses cachorrinhos aí. E eles moram aqui junto com nós, só aqui na rua, né? Só que chega à noite, eles querem cuidar das casas como se pertencessem esses cachorrinhos às nossas casas, aqui dos vizinhos, né? Vou dar um exemplo para vocês que é muito comum no candomblé e no batuque. No candomblé e no batuque. Muito comum. É quase que um costume geral, tá? No candomblé e no batuque, o pessoal entende o seguinte: a casa em que eu estou, ela detém, né, ou o orixá que ali está, já que se trata de candomblé e batuque lida com orixá, ela detém um certo poder, que é chamado de axé. Então esta casa tem um axé muito bom de trazer fortuna, né? Ou esta casa tem um axé muito bom de trazer muito trabalho e, portanto, a consequência será ganhar dinheiro. Sempre vai ter essa coisa aí do subir na vida, do se dar bem na vida, né? Então, no candomblé e no batuque, as pessoas ligam diretamente a mão, né, do sacerdote, do líder religioso, seja ele mulher ou homem, vinculam diretamente. E eu já conheci inúmeros casos, eu posso dizer centenas de casos, onde as pessoas entram para uma casa, gastam 30 mil reais em obrigações, que é como a gente fala, para fazer, dar de comer a seus santos, que são todos, né? Quem é pai ou mãe de santo tem que dar de comer a todos os orixás. Então chegam a gastar 30 mil reais entre fazer o recolhimento espiritual, dar de comer aos santos, tudo isso é cobrado, né? Mas dar a festa, né? Que é o xirê dos orixás, que traduzindo é festa, né? E isso tudo chega a custar 30 mil reais. No mínimo, 10 mil reais, no mínimo, tá? E já vi muito acontecer, centenas de vezes, pessoas entrarem para uma casa dessa, já tendo seus pais de santo, que saíram da casa do antigo pai de santo, porque o pai de santo não tinha axé, não estava mantendo aquela coisa daquele filho, que também é pai de santo, de ele ser muito próspero financeiramente, ou ter muito cliente, etc.
Então ele sai daquela casa, entra para uma outra casa, gasta 30 mil reais, e aí tenta ali um mês, dois, vê que a coisa não melhora, ou às vezes até piora, e aí o que eles fazem? Vão bater em outro terreiro e recomeçar tudo de novo, onde vai ser feito tudo de novo e vão gastar mais 30, mais 20, mais 15 mil reais. Então isso é mais comum do que vocês imaginam. No candomblé e no batuque, o pessoal que é de santo, eles denotam diretamente o poder de deixá-los muito bem financeiramente e de forma geral, saúde, etc., emprego, ao sacerdote, o axé daquela casa. Quando eles não têm isso, rapidamente eles pulam para outra casa de religião. Mesmo que tenham que gastar, como eu mencionei agora, 30 mil reais, 20 mil reais, 10 mil reais. Tem casas que cobram até 70 mil reais. De pai de santo muito famoso, e eu conheço pessoas que pagaram e conheço a pessoa que recebeu, né? Então, só para vocês terem uma ideia dessa ligação do tema que eu estou falando hoje, que a culpa sempre é do pai de santo. E aí acaba se criando um costume onde as pessoas têm a certeza disso, né, os filhos de axé têm a certeza disso, e o sacerdote se vê na obrigação de, por conseguinte, né, manter essa pessoa sempre muito bem de vida, né? Então eu acho isso aí uma coisa cruel, sabe? Eu acho isso uma coisa que foge da alçada do espiritual. Isso é minha opinião. Eu acho que isso aí foge das responsabilidades de um líder religioso. Eu acredito que um líder religioso ele deve, dentro das religiões afro-brasileiras, segundo as premissas das mesmas, apenas passar adiante o conhecimento recebido. Essa é a ideia, essa é a missão de um sacerdote ou sacerdotisa. Ou seja, o que eu aprendi com os meus mais velhos, antes de mim, passar para os mais novos. Essa é a ideia, tá? Então, a fim de preservar o folclore, preservar o culto, né? Manter a tradição. Essa é a ideia do cargo sacerdotal. Quando a gente fala em orixá, a gente fala popularmente os santos, né? Por isso, pai de santo. Então, o nome mesmo do cargo seria zelador de santo, zelador de orixá. Ou seja, o papel do sacerdote, além de passar o conhecimento adiante, de preservar o culto, também está para, enquanto este filho ele não é sacerdote também, ele não é pronto na religião, como a gente fala, não tem o seu decá, como se fala no candomblé, esse sacerdote também é zelador na casa que ele tem, que é de propriedade dele ou dela, e tem um local específico para isso, para cuidar dos santos dos filhos. Então ele é um zelador de santo. E assim, passando um pouco de conhecimento para quem não sabe, para quem é leigo, então nós vamos ter o zelador de orixá, de cultos a orixá, seja de batuque, candomblé, tambor de mina, santeria cubana e assim por diante, que lidam com orixás, Ifá também, por que não dizer. E vamos ter também o zelador de Umbanda. Umbanda é outra coisa, outra religião, tá? Então tem o zelador de Umbanda, tem o zelador de Quimbanda. Então, o termo correto de se mencionar o líder religioso de religiões afro-brasileiras é chamar de zelador, né? É aquele que zela pelos objetos ritualísticos, a gente chama de obrigações aqui no Rio Grande do Sul, né? Os assentamentos, tudo isso, e dá caminho para o filho, dá caminho que a gente diz é ensinar o que a gente aprendeu, tá? Então, assim, é bem simples de entender. Nas religiões afro-brasileiras, o papel é passar adiante o conhecimento, também é zelar pelo filho, zelar pelo equilíbrio, né, do filho, e zelar pelos apetrechos religiosos, né, objetos ritualísticos desse filho, tá?